Olá a todos! Vamos dar início a mais uma nova videoaula. Nesta videoaula iremos resolver exercícios de aplicação ligados à introdução à teoria dos conjuntos. Portanto, iremos terminar então assim o tema 1 da matéria do novo programa de Matemática A do 10º ano do ensino secundário. Bom, então, para isso eu tenho 14 exercícios programados para nós, uma ficha com 14 exercícios e vou propor-me a resolvê-las desde já. Então vamos começar pelo exercício número 1. E o exercício número 1 pede o seguinte. Pede para classificar com as seguintes definições: designação, expressão designatória, proposição ou condição, as expressões que eu vou colocar a seguir. E então, 1.1. O quadrado de um número natural. Ora, o quadrado de um número natural acaba por ser uma expressão designatória. Nós verificámos isto na videoaula teórica. Se tiverem alguma dúvida, por favor, consultem-na, tá bom? É uma expressão designatória. Não está no campo das proposições ou condições, está no campo da designação ou expressão designatória. Como tem uma incógnita, porque aqui é um número natural qualquer, não é designação e é expressão designatória. Por favor, tenham isso em consideração e, volto a repetir, se tiverem dúvidas, consultem a videoaula teórica que fala desta temática. Bom, 1.2 diz que x² menos 1 é igual a 0. Ora, isto já é uma condição, certo? Ainda por cima com incógnita é a condição. Depois, 1.3 diz a soma de 3 com o seu simétrico é 0. Independentemente de ser verdadeira ou falsa, estamos perante uma proposição. Por fim, temos a seguinte expressão, 3,14 menos π, que não é mais do que uma designação. E então aqui tem os termos importantes de serem observados, certo? Ora, vamos então avançar sem mais demoras para o exercício número 2. O exercício número 2 pede para considerar duas condições. A primeira condição é a raiz quadrada de x² menos 4/3 de x igual a 1 meio. E a segunda condição é 2 menos x tudo sobre 1/3 igual a 2/3. E pede para indicar o valor lógico das seguintes condições, considerando x igual a 3 meios. Ora, a primeira condição ficará raiz de 3 meios ao quadrado menos 4/3 vezes 3 meios. Tudo igual. Eu não preciso pôr igual ao meio, vou desenvolver isto. Eu tenho então 9/4 menos 4 meios, que rapidamente eu posso passar a 8/4, tudo dentro da raiz. Ora, 9 menos 8 dá 1, raiz de 1/4 é raiz de 1 sobre raiz de 4, que dá 1 meio. Portanto, esta primeira é verdadeira. Quanto à segunda, eu terei 2 menos 3 meios, tudo a dividir por 1/3. Ora, o 2 é 4 meios, 4 meios menos 3 meios dá 1 meio, tudo a dividir por 1/3. Ou seja, aplicando aqui a chamada regra do pneus, os extremos multiplicam, ficam em cima, os meios multiplicam, ficam em baixo, então isto dará 3 meios, que não é 2/3. Portanto, a segunda condição é falsa, ok? Portanto, ficam aqui já resolvidos os dois primeiros exercícios. Vamos então avançar. São 14, vai custar um bocadinho. E alguns com muitas alíneas mesmo. Mas pronto, vamos então ao exercício número 3. O exercício número 3 começa a complicar, porque pede para escrever em linguagem simbólica, apresentando o valor lógico das expressões. E pede para representar, vou aqui colocar 3.1,
tem 3 alíneas. Em linguagem simbólica, o seguinte. A primeira linha diz todo o número racional é um número real. Bom, como é que isto fica em linguagem simbólica? Todo, ou seja, qualquer que seja x pertencente ao conjunto dos números racionais, temos x pertencente ao conjunto dos números reais. E é uma proposição, é uma condição verdadeira, tá bom? 3.2. Qualquer que seja o número real negativo x, o seu valor absoluto é positivo. Absoluto é positivo. Bom, como é que isto fica agora em linguagem simbólica? Vamos ver, qualquer que seja x pertencente a R menos, o valor absoluto, ou seja, o módulo de x, é positivo. E também estamos perante uma condição que logicamente é verdadeira, tá bom? Última linha, 3.3, tem o seguinte: em todos os quadriláteros, a soma dos ângulos opostos é igual a 180 graus. Bom, para além de se tratar de uma condição que é falsa, já aqui vamos ver, é que a maioria das pessoas pensa que é verdadeira porque lembra-se do quadrado ou do retângulo. Eu posso ter quadriláteros cujos ângulos opostos somados não deem 180. Muita atenção, está bem? Portanto, penso que seja óbvio. A questão é que, para conseguir representar a linguagem simbólica, convém representar aqui, por exemplo, o Q de quadrilátero, que acaba por ser um conjunto onde x é o valor dos ângulos do quadrilátero. Eu posso até porque é referente ao quadrilátero. Portanto, x tal que x é quadrilátero. E então, o que vai agora acontecer é que já sou capaz de representar em linguagem simbólica. Vejam, qualquer que seja x pertencente a este Q, a soma dos ângulos opostos de x é igual a 180 graus. E a condição é falsa, está bem? Porque eu posso ter um quadrilátero que não tenha ângulos opostos retos. Eu sei que um quadrilátero tem que ter 360 graus de soma de ângulos internos, mas não têm que ser todos 90 graus. Portanto, os opostos podem não ser 180, podem ser mais, podem ser menos, certo? Estamos aqui conversados quanto ao exercício número 3. Vamos então para o exercício número 4. E então eu vou abrir uma nova página. E no exercício número 4 temos o seguinte. Dão-nos um conjunto de números, menos 1, 0, 1 meio, 3 e 5. E agora, com base neste conjunto de números, temos 3 alíneas. 4.1. O objetivo é indicar apenas valor lógico. Portanto, dizem-nos qualquer que seja x pertencente a este conjunto U, o x pertence ao conjunto dos números inteiros. Ora, isto é falso. É falso porquê? Porque eu tenho aqui 1 sobre 2, que pertence ao conjunto dos números racionais, mas não é inteiro. Está bem? Portanto, tem que ser falso. Agora, o 4.2. Qualquer que seja x pertencente ao conjunto dos números U, 2x pertence ao conjunto dos números inteiros. Já é verdade. Porque
Menos 1 vezes 2 dá menos 2, 0 vezes 2 dá 0, 1 meio vezes 2 dá 1, 3 vezes 2 dá 6 e 5 vezes 2 dá 10. Portanto, eu tenho só números inteiros, positivos ou negativos, incluindo o 0, indiferente, porque o z, sei o mais ou sei o menos, abrange todos os números positivos ou negativos, incluindo o 0. Portanto, é verdade. 4.3. Qualquer que seja o x pertencente ao conjunto dos números U, 2x será maior ou igual que x. Bom, vamos lá ver aqui. Se eu substituir o x por 0, é igual, mas admite. Se eu substituir o x por um número positivo, logicamente será igual. Mas imaginem que eu substituo por um número negativo. Menos 2 é maior ou igual que menos 1? É mentira, é menor. Então, estamos também com uma condição que é falsa, certo? E temos assim o exercício número 4 resolvido, podendo assim avançar para o exercício número 5. Ora, exercício número 5, rapidamente, sem grandes demoras, diz o seguinte: classifica em Q e em R as condições que eu agora vou colocar aqui, de modo a podermos classificá-las. Eu vou aqui colocar várias linhas, por exemplo, tenho x mais 2 a dar 0, e neste caso, que tenho x mais 2 a dar 0, eu sei que tanto em Q como em R eu tenho uma condição possível em Q e em R. Tanto no conjunto dos números racionais como no conjunto dos números reais, esta condição é possível porque o resultado dá menos 2, que pertence a cada um dos conjuntos. Quanto ao A5.2, vamos aqui ver que, então eu podia até ter resolvido, eu sei aqui que x é menos 2, e menos 2 tanto pertence ao Q como pertence ao R, está esclarecido. No 5.2 eu tenho x² menos 2 igual a 0. Reparem que o meu x será mais ou menos a raiz de 2, que é irracional. Portanto, aqui terei uma condição possível em R, impossível em Q, porque o resultado não é racional. Está certo? Na linha 5.3, vou ter x² mais 2 igual a 0. Ora, aqui o x dará mais ou menos a raiz de menos 2. E este é impossível tanto em R como em Q. Impossível em R e em Q. Recordem que, e isto será até o 12º ano, não sabemos lidar com números negativos dentro de raízes de índice par, nomeadamente a raiz quadrada. Tá bom? Ora, 5.4. O 5.4 diz-me que eu tenho x menos 1 vezes x mais π igual a 0, e pela lei do anulamento do produto, eu sei que o x, a lei do anulamento do produto diz-me que quando eu tenho um produto igual a 0 é porque um dos termos tem que ser obrigatoriamente 0. Portanto, x menos 1 é 0, ou seja, o x é 1, ou o x mais π é 0, ou seja, x é menos π. E se repararem, os dois valores são resultados em R, certo? Não há aqui nenhuma dúvida. Quanto ao resultado em Q, apenas há um. Só que como eu tenho aqui uma disjunção, eu admito uma possibilidade possível em Q, porque há o 1 e apenas bastava 1, e em R. Daí ser possível. Quanto à 5.5, que será a última, temos aqui x² menos 1 maior que menos 2, ou seja, x² maior que menos 1. Escusado será dizer que qualquer valor substituído por x ao quadrado, na pior das hipóteses, dá 0. Se for 0, todos os outros números darão positivo. Portanto, tem que ser maiores que menos 1. Então esta condição é universal. É que nem é possível. É mesmo universal. E é universal no conjunto dos números racionais e no conjunto dos números reais. E então estão aqui classificadas, quanto a possível, impossível ou universal, as seguintes condições aqui mencionadas. Vou então fechar esta página. Vou fechar, aliás, duas, para voltar à página 1. Gosto sempre de abrir só 3. A partir da quarta
as páginas começam a fugir um bocadinho do sítio e confundem um bocado. Mas então posso avançar para o exercício número 6. Recordo que são 14 exercícios, estamos quase a atingir metade. Até estamos a um ritmo aceitável, só que o pior está para vir ainda, como devem calcular, tá bom? Ora, o exercício 6 pede para indicar em R, novamente, a classificação das condições que eu aqui vou colocar, se tratam de condições possíveis, impossíveis ou universais. Ora, então, na condição 6.1, que eu aqui vou já passar a escrever, eu tenho 3x menos 1 igual a 0 ou menos 2x em módulo menor que 0. Aqui pede em R só. Eu vou avaliar só em R. A verdade é que a primeira, penso que não restem assim grandes dúvidas. É possível. Porque eu sei aqui que o x é 1/3 e sei aqui, bom, não vou trabalhar com função módulo porque vocês ainda não têm a obrigação, entre aspas, de fazer, mas ela não é universal, é possível apenas porque vejam que qualquer valor absoluto é positivo, portanto menor que 0 não dá. Esta componente aqui é falsa. Só que esta componente aqui é verdadeira. E como estamos numa disjunção, basta um deles ser verdadeiro para se tornar possível. Tá bom? Segunda, 6.2. Tem então x sobre 2 maior que x e x quadrado maior que menos 1 sobre 10. Bom, aqui pode parecer um pouco complicado, mas ainda assim continua a ser possível, está bem? Vejam que eu posso trabalhar esta da seguinte forma: x sobre 2 menos x maior que 0. Aqui não há muito a fazer, porque o x teria que ser maior que... está aqui, reparem. Vou deixar x quadrado maior que menos 1 sobre 10, ou seja, o meu valor ao quadrado tem que ser maior que o número negativo. Será sempre. Esta aqui já é verdadeira. Esta é que é um pouco complicada, mas eu daqui sei que tenho menos x sobre 2 maior que 0, ou seja, o x será menor que 0. E então acaba por ser também uma condição possível. Eu creio que não restem aqui grandes dúvidas, está bom? Portanto, é também possível. Vamos ao 6.3. No 6.3 eu tenho que o x quadrado é maior ou igual que 0 e o x é diferente de x. Ora, por causa da conjunção e, tem que ser as duas verdadeiras para se tornar, tem que ser as duas possíveis para que verifique uma possibilidade. Como a segunda não é possível, o x ser diferente de x é impossível, eu vou aqui considerar que tenho a condição impossível, tá bom? Porque, embora esta seja verdade, esta não o é, e então teriam que ser as duas porque estamos numa conjunção. 6.4. A 6.4 diz que x quadrado mais 2x mais 1 é maior ou igual que 0, ou x quadrado menos 9 dará 0. Bom, e qualquer uma delas é, portanto, aliás, até são universais. Aqui eu até posso considerar condição universal, porque não há nenhum x que torne falsa qualquer uma das condições aqui verificadas, portanto também não há grande dificuldade. Por fim, a última, 6.5, eu tenho que x ao cubo é menos 8, ou 2x menos 1 é 3. Ora, rapidamente eu percebo que aqui o x será a raiz cúbica de menos 8. Como é cúbica já não haverá problema. E aqui o x será 4 meios. Portanto, eu vou ter um x igual a menos 2 ou um x igual a 2. Portanto, a condição é perfeitamente possível. Tá bom? Perfeitamente possível. Agora, universal não é. E também acaba por se tornar simples percebê-lo. Tá bom? Se x ao cubo igual a menos 8, se o x ao cubo for 0, 0 ao cubo é 0, 0 não é menos 8. Portanto, temos aqui, por exemplo, um exemplo de que não é para todos os valores de x que há aqui uma condição possível. Portanto, não há grande dificuldade de perceber isto. Temos então o exercício 6 resolvido. Vou
abrir uma nova página para avançarmos para o exercício número 7. É aqui que a coisa complica. Este exercício tem imensas linhas. Vamos ver aqui o exercício 7, o que é que pede. Bom, o exercício 7 pede para escrever em linguagem simbólica a negação das proposições. Somente isto. Portanto, é meu objetivo pegar neste caso, nas expressões que eu aqui vou colocar e escrever as suas negações. Portanto, no 7.1 é dado qualquer que seja x, x quadrado é igual ao módulo de x. Bom, então a negação terá de ser: existe pelo menos um x tal que x quadrado é diferente do módulo de x. Está certo? Creio que não há assim nada por aí além a mencionar. De qualquer das formas, pronto, eu vou fazer questão ainda assim de ir colocando o enunciado, mas vocês depois também podem ter acesso ao enunciado e podem fazer esta interpretação. Está bem? Ora, já agora, trata-se de uma proposição verdadeira também, logicamente. Mas o meu objetivo aqui é mais a negação, tá? Ora, 7.2. Qualquer que seja o x, x menos 1 é menor que x. A sua negação será: existe pelo menos um x tal que x menos 1 deva ser maior ou igual que x. Ou seja, eu aqui vou preocupar-me no seguinte: o quantificador, a negação do quantificador universal, do qualquer que seja, é: existe pelo menos 1. E vice-versa. E depois, se eu tenho menor, passa a maior ou igual. Se eu tenho maior, passa a menor ou igual. Se eu tenho igual, passa a diferente. Devemos sempre trocar os sinais ao operador. Se tenho pertence, deve passar a não pertence. Tá? Muita atenção com isso. Agora vamos ao 7.3. E o 7.3 diz: existe pelo menos um x tal que a raiz de menos x quadrado pertence ao conjunto dos números inteiros. Ora, então a negação é: qualquer que seja x, a raiz de menos x quadrado não pertence ao conjunto dos números inteiros. Certo? Vamos avançar para a 7.4. A 7.4 diz que... Depois até vou ter espaço ali se começar a ter cuidado com a letra. Qualquer que seja x, até posso, eu ia pôr a vírgula e depois ia pôr x pertence a R. Posso perfeitamente colocar qualquer que seja x pertencente a R. Então o x ao quadrado é maior que 0. Certo? Creio que não restem aqui dúvidas. Agora, a negação também é simples. Existe pelo menos um x pertencente a R, tal que x quadrado é menor ou igual que 0. Só. 7.5. Isto agora pode parecer muito chato, porque eu estou a repetir muitos, mas eu prefiro assim. Assim tenho a certeza que vocês entendem. Se já entenderam, por favor, peçam-me o enunciado e depois parem aqui o vídeo e tentem vocês sozinhos ver se conseguem resolver, está bem? Qualquer que seja x pertencente ao conjunto dos números reais negativo, tal que x é igual ao módulo de x, se esta for a minha condição, a negação será: qualquer que seja x, pertencente ao conjunto dos números reais negativos, x é diferente do módulo de x. Ora, 7.6. 7.6 vai dizer que existe pelo menos um x pertencente a z, tal que 2 menor que x menor que π. Portanto, a negação é: qualquer que seja o x pertencente a z, então eu sei que tenho 2 maior ou igual que x maior ou igual que π. Ou até podia trocar depois a ordem, mas creio que não vale a pena. Tá bom? Ok, então... Depois vejam se a condição é verdadeira ou falsa. Mas isso é outro assunto. Agora interessa mesmo é perceber se
consigo ou não consigo entender esta questão. Eu aqui cometi um erro que tenho que ter cuidado. Tenho que ter mesmo cuidado. Deixem-me escrever isto de outra forma. Senão vocês podem ser induzidos em erro. Reparem, o contrário de estar entre 2 e π, eu penso que seja muito mais fácil entender assim. Será x menor ou igual que 2? Eu tinha daquela forma, mas estava errado. Não estava correto. Ou x maior ou igual que π. Ou seja, não pode haver esta continuidade, visto que eu agora quero inferior a 2 e superior a π, inferior ou igual a 2, superior ou igual a π, portanto há ali um buraco vazio no meio, portanto não faria sequer sentido deixar assim, tá? Vamos então continuar. Iremos continuar para a 7.7 e a 7.7 irá dizer o seguinte: qualquer que seja x pertencente ao conjunto dos números naturais, menos x pertence ao conjunto de números inteiros. Ora, se assim for, então existe pelo menos um x pertencente ao conjunto dos números naturais, tal que menos x não pertença ao conjunto dos números inteiros. Vamos para a 7.8. A 7.8 diz que qualquer que seja x pertencente ao intervalo de números, ao conjunto de números menos 1, 0, 1, 2 e 3. E existe pelo menos um x pertencente a este conjunto, assim é que é, tal que 2 elevado a x é menor que 0. Como é que eu vou interpretar isto na negação? Qualquer que seja x pertencente ao mesmo conjunto de números, menos 1, 0, 1, 2 e 3, vírgula, então 2 elevado a x terá que ser maior ou igual que 0. Portanto, estou prestes a acabar. Tenho então outra em que qualquer que seja x pertencente ao conjunto dos números reais, x maior que 2 ou x menor ou igual que 3. Bom, então a negação é: existe pelo menos um x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que o x é menor ou igual que 2 e vamos aqui interpretar a negação de tudo, o x é maior que 3. Certo? Vamos terminar com o último, 7.10, que diz o seguinte: existe pelo menos um x pertencente ao conjunto dos números naturais, tal que x pertence ao intervalo, ao intervalo, pode ser, de π menos 1 até π mais 1. E é um intervalo que está aberto, tá bom? Π mais 1. Ora, a negação será: qualquer que seja x pertencente ao conjunto dos números naturais, x, e agora vamos ter muita atenção, isto parece um mais, desculpem, x menos 1, penso que assim já se note melhor. Vamos ter muita atenção que agora o x não pertence a este intervalo, e este intervalo vai manter-se de aberto e de π menos 1 a π mais 1. Ora, aqui está. Pronto, e está feito. 7.10 terminado, e terminei o exercício número 7, que, confesso, demasiado, mas demasiado mesmo exaustivo, ok? Vou então fechar novamente as duas páginas, para ficar só com a primeira. E agora vou abrir uma, primeiramente, para podermos continuar a resolução. Iremos continuar no exercício número 8, recordando que no exercício número 8 é objetivo recorrer ao contra-exemplo. Terei então 5 linhas, em que no 8.1 me dizem o seguinte: todos os divisores de 12 são divisores de 30. Divisores de 30. Ora, deixem-me cá pensar. Imaginem o 4. 4 é divisor de 12, mas não
de 30. Portanto, é este o nosso contra-exemplo. Contra-exemplo. Tá bom? Porque é um valor que me contradiz a condição que eu estou a ver escrita. Certo? Vamos ao 8.2. O 8.2 diz: qualquer que seja n pertencente ao conjunto dos números naturais, n quadrado é maior que n. Ora, o contra-exemplo aqui é o n igual a 0. É ou não é verdade? Quando n for 0, eu vou ter 0 maior que 0. Isso não pode ser possível. Aliás, quando n é 0, nem há, nem pode ser pertencente ao conjunto dos números naturais. Portanto, teria sempre aqui esse problema. Portanto, ok, então deixem-me não considerar o 0 só por causa desta restrição. Eu terei de ter o cuidado de considerar um valor que já seja um número natural. Então considera 1. 1 ao quadrado é 1 e quando o n for 1, eu tenho aqui um maior que 1, que também não é verdade. Portanto, é graças ao n igual a 1 o meu contra-exemplo. Porquê é que o 0 não dá? O 0 também torna impossível esta condição, mas não pertence ao conjunto dos números naturais. Portanto, eu não podia dar esse exemplo, está bem? Pronto. Percebido, podemos avançar, ir avançando. Então tenho o 8.3 que diz: qualquer que seja x pertencente ao conjunto dos números inteiros, o módulo de x, o valor absoluto de x, pertence ao conjunto dos números naturais. Ora, aqui é por demais evidente que se o x for 0, ele pertence ao conjunto dos números inteiros. Mas o seu módulo continua a ser 0, que não é natural. Portanto, temos aqui o contra-exemplo. 8.4. Qualquer que seja x pertencente ao conjunto dos números reais, x mais 1 tudo ao quadrado é maior que x ao quadrado. Aqui também se torna fácil. Vamos ver o x igual a menos 1. Menos 1 mais 1, 0. 0 ao quadrado é 0. Menos 1 ao quadrado é 1. O 0 não é maior que 1. Então, temos aqui o nosso contra-exemplo para contra-argumentar esta condição. Certo? Por fim, 8.5. Todos os animais que voam são aves. Bom, porquê que aqui há um erro? Porque os morcegos também voam e não são aves. Então aqui o contra-exemplo era: os morcegos também voam e são mamíferos e não aves. Tá bom? E posso então dar por terminada a resolução do exercício 8, certo? Portanto, posso proceder ao avanço da ficha, nomeadamente para o exercício 9, e entramos nos últimos 5 exercícios. Agora vai se tornar um pouco mais complexo, porque vamos entrar nos conjuntos, tá? Então o exercício 9 pede, acima de tudo, para considerar estes dois conjuntos. O conjunto A como menos 1, 1, 2, 3, e o conjunto B com menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Ok. Então, na linha 9.1, pedem para representar em extensão os conjuntos C e D. 9.1a pede para representar em extensão o seguinte conjunto C, que não é mais do que x pertencente a A, tal que x quadrado menos 1 dê 0. Ora, vamos então substituir os valores de x pelos números que eu tenho no meu conjunto A e ver se dá. Quando x é menos 1, menos 1 ao quadrado é 1, 1 menos 1, 0, 0 vezes menos 1, 0. Olha, o menos 1 dá. Então o meu conjunto C há de começar com o menos 1. O 1, 1 ao quadrado é 1, 1 menos 1, 0, 0 vezes 1, 0. Também dá. O 2, 2 ao quadrado é 4, menos 1, 3, vezes 2, 6, não é 0. O 3, 3 ao quadrado, 9, menos 1, 8, vezes 3, 24, também não é 0. Então, é menos 1 e 1, nada mais. Então, e na 9.1b? A 9.1b dá-me o conjunto D, que não é mais do que x pertencente a B, tal que x quadrado menos 1, igual a 0. Ok, então o meu conjunto D em extensão será, já sei que o menos 1 dá e o 1 também, só que o 0 também vai anular. E o B já contei o 0. Portanto, eu passo a ter menos 1, 0 e 1. Daí a diferença. A 9.2 pede para mostrar que o C
é diferente de o D. Vou então ter de abrir uma nova página. E vou aqui colocar 9.2. E agora é assim. 9.2, certo? Então, o que nós vamos ter de fazer é provar. Como é que conseguimos provar que o C e o D são distintos? Bem, primeiro porque podemos considerar esta proposição. Qualquer que seja x pertencente a C e equivalente a x pertencente a D é falsa. É falsa. Porquê? Vamos dar um contra-exemplo. x0 é que o 0 pertence ao conjunto D, mas não pertence ao conjunto C. Logo, os conjuntos D e C, ou C e D, não podem ser iguais. Ponto final, parágrafo. Certo? Pronto. Entendido isto, vamos então avançar para o exercício número 10. E no exercício número 10, um exercício com também algumas alíneas, temos primeiro que novamente considerar alguns conjuntos. Vamos ver, o conjunto A, no exercício 10, é o conjunto onde o x pertence a R, tal que x ao quadrado menos 9 é 0. E depois temos também o conjunto B, onde x pertence a Z, tal que o módulo de x é menor ou igual que 2. Bom, então, a primeira linha 10.1 pede para representar o A, sempre a extensão. Ora, é um números reais, mas números reais que verifica esta condição. Então é o 3, o menos 3 e o 0. Portanto, menos 3, 0 e 3. Esses são os resultados desta equação, nada mais. Portanto, 10.2 pedem para representar o conjunto B. O conjunto B não é mais do que, reparem, números inteiros, desde que o módulo seja menor ou igual que 2, então aceita o menos 2, o menos 1, o 0, o 1 e o 2. Pois é claro que o menos 3 e o 3 já davam valores em termos absolutos maiores que o 2 e não menores, portanto não dava. Depois, antes da linha 10.3, diz: considera agora também o conjunto C. Podia ter logo colocado ao início, mas pronto. E o conjunto C, se calhar depois no enunciado eu altero isto e dou logo os 3 e depois faço as linhas seguidas. Percebe-se melhor. O conjunto C é o x pertencente ao conjunto dos números naturais, tal que menos 2 é menor que x, que por sua vez é menor ou igual que 3. E a 10.3 pede para representar o conjunto C. Ora, maior que menos 2 e menor ou igual que 3 dentro dos naturais há de ser o 1, o 2 e o 3. A partir daqui vem algo que pode parecer difícil, mas acreditem que não é assim nada do outro mundo. A interseção de A com C. É o que há em comum entre o A e o C. Vejam, o menos 3 não é de certeza, o 0 também não, é o 3. Então, temos apenas o 3 como resultado. Então, e agora a reunião de A com B? Aqui já é tudo. Ora, o B começa em menos 2, o A em menos 3, então vamos ter menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Os que aparecem no A e os que aparecem no B. Não vamos repetir números, tá bom? Não há repetições. Por fim, 10.6. Ora, o 10.6 pede a interseção de A com a reunião entre B e C. Portanto, primeira reunião de B e C. Até vou aqui representar à parte. B reunido com C. Ora, B reunido com C vai ser menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Ora, este conjunto intersetado com o conjunto A, o menos 3 existe, o 0 também e o 3 também. Então, isto vai dar menos 3, 0 e 3. Ou seja, vai dar o conjunto A, sem tirar nem pôr. Certo? Portanto, temos isto aqui resolvido, temos o exercício número 10 resolvido. Vamos então avançar para o exercício número 11,
que creio também não ser assim nada do outro mundo. Aliás, a partir de agora os exercícios não são assim nada muito complexos. Quem não perceber, quem tiver dúvidas referente à componente teórica e assim, então poderá sofrer um bocadinho. Mas eu creio que se levarem esta matéria a sério, vão ver que vão ter imensas facilidades, tá bom? Vamos ao exercício número 11, e o exercício número 11 pede para considerar 3 proposições. A proposição A de n, como sendo n, ou melhor, n é um número primo, portanto é um familiar nosso. A condição B de n, onde o n é divisor de 24, e a condição C de n, onde o n é um número ímpar inferior a 13. Ímpar inferior a 13. Ora, vamos então responder às perguntas. Temos o 11.1 já, e o 11.1 pede para representar em extensão cada um dos... Pronto, o conjunto P. Cada um dos seguintes conjuntos é o próprio 11 que pede. Pronto, e o P é dito que está para o n, tal que a condição A de n está conjunta à condição C de n. Portanto, se a condição A de n está conjunta à condição C de n, eu tenho que saber quem são os números primos e ao mesmo tempo os números ímpares inferiores a 13. Porque eu quero aqui a conjunção. Então vejam. Ímpares inferiores a 13, portanto o 13 não conta, e primos. Ora, o 2 não é ímpar, não dá. É logo o primeiro primo, mas não dá. O 3 dá. O 5 dá. O 7 dá. O 11 dá. Não dá mais nenhum. Ok? O 13 já não dá porque pedem inferior a 13. Portanto, o 11.1 está feito. 11.2 é agora o conjunto Q, que na verdade está para n, tal que a condição B de n esteja disjunta com a condição C de n. E então eu verifico que o B de n é divisor dos 24 e o C de n são os ímpares inferiores a 13. Ora, 1, 2, 3, 4, 5. O 6 também, 7. O 8 também, 9. O 10 já não, mas o 11 é. E a partir daqui, o 12. E a partir daqui, como é uma disjunção, o 24. E acaba aqui. Disjunção, reunião, ou seja, vamos buscar os que estão num e noutro. Não vamos buscar apenas os comuns. Por favor, não confundam, está certo? Vamos então à última, a 11.3, que pede o conjunto R, que é o seguinte. Está para n, tal que a negação de A de n está conjunta à condição B de n. Bom, e aqui a negação do A é não primo. É um número que não seja primo. E o B de n, ou seja, o B são divisores de 24. Vamos procurar os divisores de 24 que não sejam primos. É basicamente isto que eu quero. Portanto, o 1, o 2, o 4, o 6, o 8, o 12 e o 24. Tão simples quanto isto. Como os primos são os ímpares, a exclusiva é o 1, não todos os ímpares, claro, mas então eu aqui tive que ter a consideração no seguinte, por exemplo, o 9 não dava já, mas qualquer ímpar que não fosse primo e fosse múltiplo, eu podia colocar, agora não podia ser primo, por isso é que eu não coloquei aqui os ímpares que eram primos, está bom? Porque eu tenho aqui uma conjunção e a negação de A é números não primos, está certo? Espero que estejam a entender, ok? Pronto, então vou abrir uma nova página para avançar para o exercício número 12.
O exercício número 12 é um pouco extenso, mas temos uma vantagem, atenção. É o antepenúltimo exercício da ficha. Portanto, vamos com calma, com tranquilidade e vamos então resolver. O que é que diz o exercício 12? Considera três conjuntos, até parece que é alguma coisa de novo com o que temos vindo a fazer, não é verdade? E então, o primeiro é x pertencente a R tal que x é maior ou igual que menos a raiz de 5. O segundo conjunto é x pertencente a R tal que menos 2x mais 1 é maior que menos 9. E o terceiro conjunto é o C, onde x pertence a R tal que o valor absoluto de x é inferior a 3. Pronto. E aqui é pedido para definir sob a forma do intervalo ou da união de intervalos disjuntos os seguintes subconjuntos de R, como aqui estão mencionados. E então vamos mencionar o 12.1, que é a interseção de A com B. Bom, pedem para representar sob a forma de intervalo. Se calhar eu devia representar sob a forma de intervalo os acontecimentos, os conjuntos à parte. Ora, se o x é maior ou igual que menos raiz de 5, eu vou ter um intervalo fechado menos raiz de 5 até mais infinito que tem que ser aberto. No B, eu terei de resolver isto. E vejam que eu tenho menos 2x maior que menos 10. Portanto, o x tem que ser menor que 5. Se o x é menor que 5, vai de menos infinito a 5. Tá bom? Já aqui, pronto. Eu não devia fazer este, porque a realidade é que ainda não estudaram as funções módulo e acabo por vos exigir, basicamente, que tenham o conhecimento do que é o módulo. Mas o módulo corresponde a uma distância. Portanto, se o valor absoluto é inferior a 3, é porque eu tenho o valor entre o menos 3 e o 3. Como é só inferior, vai estar aberto, está bem? Ora, eu agora quero a interseção entre A e B. O que é que há em comum entre o A e o B? Vejam que o que há em comum entre o A e o B, basicamente é, e espero que, sinceramente, espero que estejam a entender até agora, tá bom? Vejam que eu posso começar no menos raiz de 5 e terminar no 5. Porque a verdade é que podem também representar a reta. E vocês têm que saber que aqui está o menos infinito, aqui está o mais infinito. Têm também que saber que o menos raiz de 5 vem antes do 5 e o conjunto A era assim. Verdade? Já o conjunto B é assim. Por isso, a interseção vai de menos raiz de 5 a 5, menos raiz de 5 fechado, 5 aberto. Portanto, está aqui a resposta. Mas vamos rapidamente ao 12.2. Rapidamente, sem pressas, porque eu também não gosto de fazer isto com muitas pressas e eu prefiro que vocês entendam. Demora eu o tempo que demorar, sou sincero. E às vezes custa-me. Agora olhei para o tempo, já estamos aqui há quase 50 minutos a resolver o vídeo e a cabeça às vezes esgota um pouco, mas eu prefiro com calma, desde que esteja tudo bem entendido. Ora, agora eu quero o A reunido com o C. Como é que eu vou representar isto sob a forma do intervalo? Bom, já estou a ver o A. Agora, o C vai de menos 3 a 3. Eu quero a reunião. Ora, menos 3 está à esquerda do menos raiz de 5, portanto eu vou ter. Certo? Compreendem porquê? Porque menos 3 seria menos raiz de 9. Portanto, menos raiz de 5 é um valor superior, está à direita. Portanto, eu posso concluir que vou pegar no menos 3 e vou até mais infinito. Vou até ao infinito, não é? Pronto. E então, a reta numérica tem, e é bom que se entenda, o menos 3, o menos raiz de 5, tem também o 3. Tem também o mais infinito. Vejam que este é o conjunto A, este é o conjunto C. Eu agora quero a reunião. Se a reunião é tudo, comum aos dois, e não. E só de um e só de outro, tá bom? Daí o ou, uma coisa ou outra.
a adição das coisas. E então eu tenho menos 3 aberto a mais infinito, e os infinitos são sempre abertos porque nós nunca chegamos ao infinito, por mais que tentemos. Ok? Pronto, 12.2 verificado. 12.3. Ora, quanto ao 12.3, eu tenho agora algo que vai complicar. Eu tenho o complementar de A interceptado com a reunião entre B e C. Então, se calhar aqui convém primeiro fazer a reunião entre B e C. Reparem, B e C. Claramente que a reunião entre B e C é B. Porque o C está contido no B. Como o C está contido no B, a reunião de B com C dá B. Portanto, eu até posso dizer que tenho o complementar de A interceptado com o B, visto que esta componente dá B porque C está contido em B. O C contido em B. Ok. Só que ainda não respondi. Então e agora? O que é o complementar de A? Bom, o complementar de A é o que não é A. E se o que é A é de menos raiz de 5 a mais infinito, o complementar terá que ser de menos infinito a menos raiz de 5, mas agora o menos raiz de 5 é aberto. Portanto, eu vou ter menos raiz de 5 aberto até ao menos infinito, e esta é a componente do A. O B vai de menos infinito a 5, portanto, 5 também aberto. Bom, o que há aqui de interseção dos dois? Ora, interseção. Então não é esta? Vejam só. Não é esta componente aqui? Ou seja, reparem, a interseção será o contrário, o complementar de A. Porquê? Porque o complementar de A está contido em B. E então isto vai dar, verdade ou mentira, que será de menos infinito, estou no 12.3, muita atenção, de menos infinito a menos raiz de 5. Aberto nos dois, mas isso também está explicado porque o infinito, já sabem que tem que ser sempre aberto. E o menos raiz de 5 porque era derivado do complementar. Portanto, se o normal inclui o raiz de 5, o seu complementar não o pode incluir. Está certo? Portanto, 12.3 feito. Vou abrir uma nova página para dar continuidade ao exercício. Portanto, vamos então aqui colocar o 12.4. E o 12.4 pede a diferença de A com B. Portanto, a diferença de A com B, eu agora tenho que ter a noção de que o meu A, pronto, já tinha vindo a fazer, mas vou aqui fazer a reta. Eu sei que o meu A vai do menos raiz de 5 ao mais infinito. E vejam que é fechado. O meu B é o tal que vai do 5 até ao infinito. Negativo, não é? Ou seja, por outras palavras, que vai até ao menos infinito. E está aqui aberto. Vamos ver que a diferença do A com o B acaba por ser esta componente aqui. Acaba por ser o que vai do 5 ao mais infinito. Portanto, vejam. Porque a diferença do A com o B é aquilo que é A e não é B. Ora, o B é este, não é? Portanto, se eu descontar o B no A, o que é que sobra de A que não pertence a B? Não é esta parte? Ora, pois é. Ou seja, é a parte que vai de 5 a mais infinito. E agora é assim, como o B não inclui o 5, o A pode incluí-lo. Tá bom? Se o B o incluísse, nós queríamos tudo o que era A sem contar com o B, então não o poderíamos incluir. Mas aqui temos mesmo de incluir. Vamos então ao 12.5 e último, neste tipo de exercício, onde eu quero o complementar de A, a diferença entre o complementar de A e a interseção de A com o complementar de B. Eu estou a sorrir porque não vai ser fácil este. Vamos ver. Vamos então aqui pegar primeiro nesta parte. Está bem? Ora, eu até tenho aqui em cima o A e o B.
Reparem que o b é o que vai para o menos infinito. Portanto, se o b é o que vai para o menos infinito, o seu complementar é esta parte. Ou seja, coincide com a diferença de A com B. Está bem? Portanto, tenham a noção que é esta parte aqui. Já o A é de menos raiz de 5 a mais infinito. Portanto, a interseção será 5 a mais infinito. Aberto Não, fechado aqui. E agora, eu quero o contrário de C. Reparem, lembrem-se que o complementar de C, desculpem, lembrem-se que o C ia de menos 3 a 3, aberto nos dois. Portanto, o seu complementar tem que ser automaticamente inferior ou igual a menos 3. Vejam, de menos infinito até menos 3 fechado, reunido com de 3 fechado até mais infinito. Então eu posso, como eu depois quero tudo o que é este, excepto aquele da direita, eu posso considerar então que o meu C é simultaneamente do menos 3 para a esquerda e do 3 para a direita. Aquilo que eu quero retirar é do 5 para a direita. Portanto, vejam aquilo que me interessa. Inclusive é o 5. Portanto, eu vou descontar o 5 e eu quero esta componente. Portanto, aqui a minha resposta será de menos infinito a 3 fechado. O menos infinito é sempre aberto. Reunido com de 3 fechado a 5 aberto. E então, temos aqui esta conclusão. Eu espero que vocês estejam a entender, porque sinceramente isto não é muito fácil. Isto também não é nada do outro mundo. Tem é que estar a considerar, tem que saber o que é o complementar e acreditem que o desenho com a reta numérica não tem qualquer dificuldade, até ajuda. Portanto, vejam que este é talvez os exercícios um pouco mais complicados que possam calhar, mas de qualquer das formas, nada do outro mundo. E eu espero que vocês estejam a entender. Tá bom? Também qualquer dúvida comunicam, dizem-me alguma coisa e eu esclareço-vos dentro das minhas possibilidades. Mas ficava assim o exercício resolvido e terminamos assim o exercício número 12, tá? Vamos então, deixem-me só fechar mais uma, que assim as próximas 2 páginas eu penso que bastarão para terminar a ficha. Também já são mais do que horas para isso, estamos quase a atingir 1 hora de vídeo. Vamos então para o exercício número 13. E o exercício número 13 pede para considerar 2 conjuntos. O conjunto A, de x pertencente a R, tal que o x é maior ou igual que 0, e o conjunto B, onde eu tenho x pertencente a R, tal que o x é menor que o 2x. Está certo? Bom, então o que é que eu posso aqui concluir? Primeira linha, 13.1. Indica justificando o valor lógico da proposição que eu aqui vou colocar. Qualquer que seja o x, x pertencente a A implica x pertencente a B. Bom, como é que eu posso verificar esta condição? Como é que eu posso verificar uma implicação numa condição? Não tem que haver aqui grandes dificuldades. No entanto, é preciso entender... é preciso entender a base, não é? Reparem, a proposição, eu posso fazer a dedução, como posso também tentar encarar aqui de outra forma. Até posso, se calhar, de maneira mais simples. Vejam, se o x é maior ou igual que 0, é porque o meu A é este intervalo aqui, de 0 a mais infinito. Já o meu B será... Ora, e agora temos que trabalhar. X menos 2x... ok. Menos x, portanto. Menos x menor que 0. Portanto, x maior que 0. Certo? Então, será também de 0 a mais infinito, mas sem incluir o 0. Pronto. A verdade é que x pertencer a A implica que x pertence a B. X pertencer a A implica x pertencer a B,
caso a condição verdadeira, caso A esteja contida em B. O que não se verifica, visto que x igual a 0 pertence a A, mas não pertence a B. Está bem? Portanto, o A tem um número que não está em B. Portanto, o A não pode estar contido em B. Tá? E então, se não pode estar contido em B, x pertencer a A não implica que x pertença a B. Aliás, o x igual a 0 pertence a A e não pertence a B. Portanto, invalida esta implicação. Certo? Fiz-me entender? Bom, então, a partir daqui, é pedida agora a condição, parece que contrária, é pedida agora no 13.2, qualquer que seja x pertencente, não, qualquer que seja x, então x pertence a B, implicando com isso que o x pertence a A. Pronto, esta já é verdadeira, porque aqui claramente o B está contido em A. Como o B está contido em A, verdadeira. E não restam assim grandes dúvidas. Agora, 13.3, para terminar o exercício 13. Verifica se A igual a B. A igual a B? Falso. Pois, para A igual a B, então A tem de estar contido em B e B tem de estar contido em A. E nós verificamos que este, particularmente, não se verificou. Logo, o conjunto A não pode ser igual ao conjunto B. E mais uma vez, porque existe x igual a 0, que está no A e não está no B. E é o único até. O único que sem ser decimal, porque 0, não, o único. Se fosse 0, qualquer coisa já estava. Que é apenas excepto o 0. Mas pronto, sendo único ou não, não são conjuntos iguais. Ponto final. Está certo? Pronto, ok. Então, vamos abrir uma nova página para poder fazer o último exercício. E fazendo o último exercício, podemos dar a videoaula por terminada. Vamos ao 14, exercício 14, que pede para considerar as condições P de x, x sobre 4 menor ou igual que 1, e Q de x, módulo de x, menor ou igual que 4. E então o 14.1 pede para mostrar que em n as condições P de x e Q de x são equivalentes. Em n. Bom, vamos então verificar se P e Q de x são equivalentes. Podemos fazê-lo, certo? Agora, para o verificar, há inúmeras, mas acreditem que há mesmo inúmeras maneiras de o fazer. Depende da maneira como queiram. Eu posso resolver, eu já sei que estou em n, portanto o meu P de x é x menor ou igual que 4 e o meu Q de x, bom, vai ser, aqui já posso pôr até em extensão, vai ser menos 4, menos 3, certo? Porque também abrange os negativos, mas como pede aqui em n, não vale a pena estar a escrever, posso começar 1, 2, 3 e 4. Se este aqui também é menor ou igual que 4, então eu também posso, no caso do P de x, escrever 1, 2, 3 e 4. Portanto, pedia para mostrar que em n as condições eram equivalentes? Sim. P de x equivalente a Q de x é verdadeiro. Então, verifico que o exercício está assim resolvido. Ok? Pronto. Agora, é pedido para aplicar a contrarreciprocidade para a condição Q de x em implicar P de x. É pedido isso em R. E então, usando o método contrarrecíproco, eu terei que realizar esta expressão. Então vamos ver. Eu sei que estão a pedir a implicação de Q para P e não de P para Q. Portanto, qualquer que seja, é o 14.2.
qualquer que seja x pertencente a R, Q de x implica P de x é equivalente a, e agora vou aplicar a fórmula, qualquer que seja x pertencente a R, a negação de P de x implica a negação de Q de x. Por favor, tenham muita atenção, porque este exercício é o contrário do que eu vos falei da videoaula teórica. Porque na videoaula teórica, nós provamos, eu faço convosco a implicação de P em Q. E aqui pedem de Q em P. Portanto, é tudo ao contrário. Tá? Pronto. Mas então, agora, qual será a ideia? A ideia é, então, dizer qualquer que seja x pertencente a R, o meu Q de x, aqui quem é? Há de ser x, o meu Q de x, portanto, há de ser o módulo de x menor ou igual a 4. Portanto, módulo de x menor ou igual a 4 implica o P de x. E quem é o P de x? É x menor ou igual a 4. Equivalente, e agora vou fazer o seguinte, que é qualquer que seja x pertencente a R, então agora o contrário deste, portanto x maior que 4, implicará que o módulo de x será também maior que 4. Vejam que devemos trocar os sinais. E então, eu posso pôr aqui um parênteses para saber onde comecei cada uma. E tenho, através do método contrarrecíproco, verificado o caso. A verdade é, se é universal, pedia para mostrar, eu até disse mal, se a implicação dada era universal em R ou não. Bom, eu aqui, aplicando o método do contrarrecíproco, eu verifico que qualquer que seja o x pertencente a R, o módulo de x menor ou igual a 4 implica x menor ou igual a 4. Já aqui, x maior que 4 implica o módulo de x maior que 4. Vamos ver. É uma implicação, certo? Portanto, a implicação só será falsa aqui, portanto, eu vou considerar este caso possível sempre que nestas duas circunstâncias eu não verifico o antecedente verdadeiro e o consequente falso. Portanto, eu aqui posso considerar que tenho uma condição onde qualquer que seja o x que seja maior que 4, então o seu módulo terá que ser também maior que 4. Está-me a custar explicar-vos, mas vamos ver. Imaginem que o x é 5. É ou não é maior que 4? Este x aqui é maior que 4. Eu vou dar o exemplo. x5. Porque é assim, eu tenho que ter por base o meu antecedente para concluir o meu consequente. Portanto, se o antecedente é x maior que 4, todos os valores maiores que 4 terão como valor absolutos também maior que 4. Imaginem, x igual a 5. É maior que 4, não é? Portanto, verifica-se a condição do antecedente. Então, o seu valor absoluto também não é maior que 4? Claro que é. X igual a 6. O seu valor absoluto também não é 6? Também não é maior que 4? X igual a 7. X igual a 5,5. X igual a... Faço-me entender. Portanto, a condição é universal. Mas mais do que isso, a condição é possível. Mas mais do que possível, é universal. Qualquer x pertencente a R que seja maior que 4, então garanto-vos que tem um valor absoluto também maior que 4. Certo? E então, provado que se trata de uma condição universal, como se queria demonstrar. Tá bom? Através de que método? Do método contrarrecíproco. Mas isso, creio que também não gera assim grande dificuldade e, embora pareça um bocadinho trabalhoso, eu creio que não seja nada do outro mundo. Pronto, posso dar a videoaula finalmente por terminada. Espero ter esclarecido as dúvidas da maioria dos interessados. Espero que tenham entendido as resoluções de exercícios. Se não entenderam, sabem que podem contactar, podem, entre aspas, chatear, porque para mim nunca é chatear, e estejam completamente à vontade. Se quiserem aceder ao enunciado, peçam, que eu dou-vos este enunciado para vocês tentarem fazer sozinhos e depois corrigir. Se quiserem mais exercícios, podem pedir. Entretanto,
Se quiserem também estudar para vocês, depois de ver esta videoaula, fazer outros exercícios, tiverem alguma dúvida e quiserem vê-lo resolvido, então enviem que eu posso resolver o vídeo e retribuir e voltar a enviar-vos o vídeo com o exercício resolvido, tá bom? Portanto, mais não posso fazer, eu penso que esteja tudo abordado. Já estou... Repito muitas vezes, mas por favor não se esqueçam de classificar a videoaula, de subscrever ao canal e partilhar com os vossos amigos, tá bom? Quanto mais subscritores tivermos, melhor para todos, acreditem. Para mim é bom, eu vejo o meu trabalho reconhecido, mas acima de tudo para vocês também. Porque depois, mais subscritores, a área de abrangência é maior, há mais pessoas a ver e isso é sempre uma mais-valia, tá bom? Pronto, espero que tenham gostado, espero ter ajudado de qualquer forma. Portanto, é tudo. Um forte abraço matemático a todos. Adeus!